Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de março de 2014, é uma quinta-feira, e o nosso verbete é de número 2953. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 14 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a simetria proexológica da especialidade autoproexologia, e ele foi redigido pelo neoverbetógrafo professor Caio Polizel. A simetria proexológica é a harmonia, conformidade ou coerência entre os conteúdos definidos no curso intermissivo e a aplicabilidade na dimensão intrafísica, objetivando cumprir as cláusulas pétreas da programação existencial, proexis, alcançando o completismo existencial, complexis. O holopensene pessoal do autocomprometimento intermissivista, o foco fixado na autorretropensenidade proexológica, o holopensene da policarmalidade, a coerência das ações proexológicas, a conformidade da assistência realizada com a planejada, a lealdade aos acordos pré-ressomáticos, a análise dos retrohábitos pessoais a partir do olhar seriexológico, a potencialidade da ideia inata, a euforia proveniente das rememorações e do cumprimento das cláusulas pétreas. O curso Balanço Existencial, APEX e CAEC, auxiliando na recuperação dos cões básicos. E a gente chama a atenção que esse verbete, essa patologia, tem 20 linhas, o que configura um máximo aí para o verbete. Agora, aqui na parafatologia, as recordações pré-ressomáticas, as rememorações intermissivas, as lacunas nas rememorações do curso intermissivo, as sinaléticas energéticas e parapsíquicas sinalizando o caminho a seguir, a racionalidade facilitando as rememorações do curso intermissivo, a certeza de estar fazendo o programado no curso intermissivo, a automegaforização, fruto do bem-estar gerado pelas retrocognições esclarecedoras. Agora, na argumentologia, ele apresenta, então, 2 listagens. Uma é a caracterologia e tem, então, 8 componentes auxiliares ao resgate das cláusulas pétreas. E também tem uma listagem aqui com 3 gatilhos atrelados ao desenvolvimento do parapsiquismo, capazes de facilitar a identificação ou fornecimento de pistas para a rememoração da programação existencial pessoal e grupal. E na remissologia nós destacamos a alavancagem da proexis, alto desempenho proexológico, desafio da proexis, interação dos recebimentos e priorização da proexis. Na frase enfática, ampliar a simetria proexológica é fundamental para o intermissivista qualificar a interassistencialidade, cumprindo os autocompromissos maxi-proexológicos, ego, grupo e policármicos. Na questionologia, você mensura o nível de simetria contra o planejamento e consecução da própria programação existencial? Já conseguiu identificar as cláusulas pétreas da proexis? Possui informações suficientes sobre as necessidades a serem atendidas no âmbito ego, grupo e policármico? E na bibliografia específica a gente tem uma fonte bibliográfica. Agora, o professor Caio, ele é administrador, ele é especialista em gestão de RH e psicologia organizacional, é mestre em administração, é brasileiro, natural de São Paulo, SP, voluntário da Conscienciologia desde 2000, docente desde 2003, autor do livro Governança Corporativa na Educação Superior e tenepsista desde 2004. Agora a gente vai aqui na mega-análise do João Paulo: harmonia, lucidez, consecução, coerência, complexes, conformidade, alinhamento, autodesempenho, autocompromisso, max-planejamento, autocomprometimento, paramemória, seriexologia, intermissiologia, autopriorologia,
autoproexologia, holobiografologia, holomemoriologia, retrocogniciologia e cronoevoluciologia. Agora, pessoal, antes de entrar aqui nas perguntas, eu queria fazer uma chamada para todos, que o livro Léxico de Ortopensatas, na verdade, é um tratadaço do professor Valdo, vai ser lançado em 2 volumes, e a previsão é que ele seja lançado mais no segundo semestre, né? Mas então a gente já está fazendo essa venda antecipada, é uma iniciativa da Editários, até para ajudar aí na composição aí do planejamento financeiro, tá certo? Para quem não sabe, aí os teletertulianos, todo o nosso trabalho aqui, ele é baseado em voluntariado, né, em doações, na venda de cursos e livros. Então, para a gente é bastante importante essas divulgações, né, das nossas produções, das nossas gestões, para poder viabilizar a TARES ainda de uma maneira mais ampla. Então, quem tiver interesse, por favor, que esteja aqui em Foz, por favor, procure a Epígrafe, a livraria aqui do CAEC, e claro que essa pré-venda ela está sendo efetivada com desconto, né? São 2 volumes, né? Provavelmente volumes do porte dos tratados, que geralmente se maximiza, vamos dizer assim, as edições, compondo o livro com o maior número possível de páginas para poder otimizar, né, a própria produção gráfica. Então, vão ser 2 volumes desses grandes, tá? Então, o valor previsto aqui para pré-venda é de R$ 272, tá certo? Agora, outra coisa também, em termos de voluntariado, né, de ajuda aqui para os nossos trabalhos, a gente lembra aqui do programa Amigos da Enciclopédia. Para quem não sabe também, é o programa Amigos que banca, que financia, que patrocina toda essa infraestrutura aqui do tertuliário, do holociclo, a produção diária das tertúlias, a impressão dos verbetes, enfim, toda essa infraestrutura que, na verdade, ela é gratuita para quem quer participar, a gente não cobra, simplesmente, mas vamos dizer assim, a generosidade dos amigos da enciclopédia é que, então, fornecem esse subsídio para a gente ter aí, como pagar as contas, vamos dizer assim, fundamentais para essa manutenção, tá certo? Então, pessoal, quem tiver interesse também, procure a recepção do CAEC, o telefone do CAEC, é uma quantia razoavelmente baixa, eu acho que para o custo-benefício, né? Principalmente para quem está aqui todo dia, mas também para quem usufrui de uma maneira em geral, R$ 60 por mês, né? Então, quem tiver condições, a gente pede aí que ajude, porque também o programa Amigos é interessante, porque assim como as nossas tertúlias, que tem uma alimentação diária, que a gente tem essa necessidade, né, da divulgação diária para manutenção do Holopensene e da Conscienciologia, o programa Amigos também, em tese, ele não tem fim, né? Ele vai acompanhando aí os trabalhos da enciclopédia, da TARES aqui, e a cada programa ele tem um vencimento, cada vez que a pessoa se inscreve, tem vencimento de 1 ano. Então tem essa questão das renovações, às vezes a gente esquece, eu mesma às vezes esqueço aí eu recebo um e-mail, né? Então é isso, pessoal, fica aí o convite. Tá certo? Agora vamos então, professor Caio, antes de entrarmos nas perguntas, eu queria que você contasse sobre a motivação sua em escrever esse verbete, abordar esse tema. A gente lembra, né, que a gente está no meio aí da semana da Maxi Proexis, né, que é uma iniciativa da Apexis, acabou de finalizar o curso Balanço Existencial e tem outras atividades em andamento, né? Então, vamos lá. Obrigado. Agradecer a oportunidade aqui. O tema simetria proexológica, ele surgiu, já é um tema que eu venho pesquisando correlato, não com este nome, com essa nomenclatura, mas desde 2008 eu já tenho pesquisado o tema proexologia já há mais tempo, mas esses contratos que nós fizemos no nosso curso intermissivo e como estamos conseguindo atendê-los, como que estamos conseguindo realmente desenvolver aquilo que programamos e aquilo que estamos fazendo atualmente. E no estudo da ciência convencional, na administração, eu me deparei com um tema chamado assimetria informativa.
E aquele tema me chamou a atenção, que a assimetria era a falta de simetria, a falta de informação, a falta da coerência entre duas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma informação e a outra não tem, existe uma incoerência entre essa informação. Eu fiquei pensando que na ProExis, na programação existencial, muitas vezes nós programamos alguma coisa, nós planejamos, temos todo um alinhamento daquilo que viemos fazer aqui na vida intrafísica e não lembramos. Nós temos uma assimetria dessa informação. E aí pensei, por que não puxar para o traço força disso, para a potencialidade e ampliar, como é que eu posso facilitar o acesso, facilitar a simetria com os dados programados no nosso curso intermissivo, né? Então, a rigor foi essa motivação inicial que me despertou. E estudando cada vez mais a programação existencial, quando comecei a me deparar com os termos cláusulas pétreas primárias, secundárias, eu achei importantíssimo que criássemos estratégias para facilitar esse acesso. A própria Apex tem cursos que facilitam esse acesso, está ocorrendo que é a identificação das diretrizes, e eu aprofundei alguns termos, alguns temas dali, para trazer uma reflexão sobre a simetria proexológica. Muito bom. Eu acho muito interessante que esses termos relacionados à ProExis, eles ficam fortes, né? Eles dão impacto, assim. Acho que deve cutucar, deve cair algumas parafichas e a gente fica meio que muito reflexivo, né, pensando nele. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho uma colega que está aqui hoje, e não só ela, eu já escutei de outros, mas ela, porque eu falei mais de perto, ela falou que a primeira vez que ela escutou a palavra ProExis foi o grande gancho para ela retomar, ou foi a senha dela para ela retomar as atividades dela aqui, para ela chegar na conscienciologia. Então, são palavras senha que nós podemos deixar e ajudar as pessoas que ainda não acessaram os conteúdos, que ainda não estão caminhando naquilo que programaram, para esses intermissivistas chegarem com maior frequência, né? Interessante. Vamos lá, então. Na parafatologia, na página 12, segunda linha. Ok. As rememorações retrocognitivas pelas assimilações simpáticas diretas. Poderia comentar? Sim. As assimilações simpáticas, tem um verbete para quem quiser aprofundar, que não conheça, né? A absorção das energias de maneira temporária, onde você faz uma absorção, percebe as energias das outras consciências, da outra consciência. Então, quando nós falamos aqui, as rememorações retrocognitivas pela assimilação, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, interagimos com algumas pessoas e no momento onde estamos fazendo essa absorção energética, algumas informações são resgatadas. Nós rememoramos informações porque muitas vezes são pessoas com as quais interagimos e que também planejaram, estão dentro dessa programação existencial nossa, grupal, a Maxi ProExis, e muitas vezes a pessoa não fala nada, simplesmente eu faço uma assimilação com essa consciência e aquela informação é uma rememoração, é uma para-lembrança, você resgata informações lá do passado. Então é nesse sentido. Agora, também ainda na parafatologia, na página 12, quinta linha, ela pergunta sobre a preeminência da autorretrocognição intermissiva sobre as rememorações desta vida intrafísica. Se você poderia explanar, por favor. Sim. Bom, a preeminência, quando nós falamos da definição, né, é o predomínio. Então, vamos trocar a palavra para ver se facilita, né? O predomínio da autorretrocognição intermissiva sobre as rememorações dessa vida. Quanto mais investirmos em técnicas energéticas, em projetabilidade lúcida, em itens que possam facilitar essa preeminência das autorretrocognições, elas facilitarão o acesso daquilo que foi planejado no nosso curso intermissivo, no nosso contexto existencial anterior à nossa vida intrafísica. Então é essa a ideia. Quanto que eu invisto hoje, quanto do meu tempo eu paro para pensar, o quanto que no dia a dia que nos projetamos, e eu invisto realmente em uma projeção, em escarafunchar o tema retrocognições, retrolembranças do nosso passado, para entender quais são as minhas atividades, aquilo que eu posso ser mais assertivo na minha programação existencial.
Muitas vezes a gente tem um certo receio de mexer na caixa preta, né? Exatamente. E nesse sentido é fundamental. Exatamente. Eu tenho um colega nosso que o irmão dele não tinha acessado as coisas da conscienciologia, os temas, a ciência, a conscienciologia como um todo, e ele falava assim, eu já tenho tanto problema no corpo, imagina fora do corpo, eu não quero expandir essa questão, é muita coisa que eu já tenho para lidar no dia a dia. E as pessoas ficam com receios, né? Mas quando você começa a acessar um conjunto de informações, e essas informações recobram a sua lucidez daquilo que você se planejou, facilita. É a aceleração da história pessoal, que a gente fala aqui, é um verbete também, que muitas vezes a pessoa não aposta. Temos essa vivência lá na PEX nesse momento. Estamos desenvolvendo um curso que chama Autoproexis Parapsíquica, e é um conjunto de aulas, e dentre as aulas é todo o desenvolvimento parapsíquico para a rememoração da autoproexis de cada um, da programação existencial. E quando as pessoas começam a vivenciar esse curso, começam a entender que relembrar, que retomar via uma projeção consciente aquilo que você se planejou, e quanto acelera, é muito interessante. O conteúdo energético, a aprendizagem daquele conteúdo, de fato, ele traz benefícios. Vale a pena, claro. Vale. Inclusive, você colocou aqui na fatologia, né? Exato. A euforia improveniente. Exatamente. Das rememorações e do cumprimento das causas. Exatamente. Pétreas. Faz um clique, né? Você fica, puxa, é isso. Aí você busca mais informações, aquela informação retroalimenta, você busca mais dados, é fantástico. Eu, particularmente, gosto muito desse conteúdo. Agora, o verbetógrafo, professor Caio, na sinonimologia, página 11. Você colocou a memória útil proexológica materializada. De que maneira materializar algo de que temos quase nenhuma memória? Realmente a simetria proexológica é um desafio, é um mega desafio. É o danado do restringimento, né? Todos nós, ao ressomarmos, ao readquirirmos um soma, pós o nosso curso intermissivo, ou não, dependendo da situação, mas a média aqui de quem está frequentando a conscienciologia, com quem escuta esses dados todos sem um distanciamento, deixando de fazer sentido, né? Se aquilo tudo faz sentido, a probabilidade é que tenhamos desenvolvido um curso intermissivo. Quando nós chegamos aqui, nós temos o restringimento intrafísico e a não lembrança. O desenvolvimento dessa memória útil, como que foi falado aqui, né? Memória útil proexológica materializada, é um desafio, é um mega desafio mesmo. Você rememorar, por isso que nós elencamos alguns itens, os 8 itens que estão ali atrás, para que facilitem essa rememoração. Porque por si só, a não ser por estratégias que estão ali também elencadas, parapsíquicas, a rememoração ela não é fácil. Você lembrar, retomar aquilo que foi planejado. Agora, existem ferramentas, existem estratégias hoje que já estudamos para que a gente rememore, recobre essa memória útil. Porque relembrar não é fácil. Ter estratégias para que essa rememoração venha à tona é um benefício. Então, por que não utilizar esse ferramental? E não são ferramentas distantes das pessoas, são ferramentas do dia a dia que eu posso aplicar no que eu faço, naquilo que me motiva, tudo que envolve o meu cotidiano. Então essa rememoração, ela é mega desafio, sim, se eu não parar para pensar nela. Agora, se eu utilizar esse ferramental, a possibilidade de acelerar essa rememoração ela é maior, ela aumenta. Né? Agora, Caio, porque você faz uma colocação que eu acho muito interessante aí nessa linha do que você está falando, que é essa questão da racionalidade facilitando as rememorações do curso intermissivo. Isso. Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que está nessa linha aí. Muitas vezes a gente fica idealizando demais, a retrocognição, exato, contando todo o histórico floreado, assim, como se fosse um romance do curso intermissivo, ou os detalhitos do que a gente precisa fazer. E muitas vezes eu penso que a própria inteligência evolutiva, né, íncita a todo intermissivista, já vai dar meio que esse norte. Exato. E essa questão que você colocou, queria saber o que você pensa disso, da apreensão que a gente precisa dar para
fagulhas retrocognitivas. Os fatos, né, do cotidiano. E pequenas retrocognições que às vezes você lembra de uma cena, alguma coisa, ou um item, ou talvez isso tenha a ver, seja o mais importante. Diretamente. Teve uma época que eu voluntariei na Aracê e nós aplicávamos várias dinâmicas correlatas com laboratórios e dinâmicas em sala de aula. E muitos relatos aconteciam dos laboratórios onde a pessoa ficava esperando o show pirotécnico. Né? Aquele show não aconteceu, não saiu do corpo, não isso, não aquilo, e ela ficava tudo no negativo, no não. E aí, conforme a gente ia ampliando a pergunta, a pessoa falava, mas não aconteceu nada, nenhuma reflexão. Não, reflexão aconteceu. Na saída, veio uma ideia de eu resgatar alguns problemas que eu estava com a minha família, com a minha mãe, ela narrava uma série de informações que, racionalmente, se ela levasse aquele dado a sério, ela tinha um conteúdo de autopesquisa e de autodesenvolvimento enorme. Mas ela ficava esperando o fato, a emoção, algo que é o fenômeno, e não ia para a autopesquisa, para a autorreflexão, que é a maior profundidade. Então, nesse sentido, a racionalidade é isso. Utilize as ferramentas, o LabCon que nós falamos, né, o laboratório consciencial do dia a dia, que ele nos fornece informações a cada momento. O problema é que nossa lucidez, nossa atenção, ela está sempre dispersa em inúmeras atividades e nós não aproveitamos aquele detalhe do dia a dia para aprofundar. O professor Valdo hoje de manhã estava falando aqui na mini tertúlia, até rememorar, no caso dele, é um pouco mais fácil. O problema é o detalhe. Ele falou disso, é verdade. Então, e aí? Como é que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia o detalhe? Aquele acontecido que, por mais que, entre aspas, seja pequeno, ele traz uma informação se escarafunchado, né? Se aprofundado. Ele falou justamente, para quem não estava aqui na Mini, né? Ele falou da importância da captação dele acessar os detalhes do que ele está escrevendo hoje, vamos dizer assim, no ápice vamos dizer assim, de lucidez, né, mental somática, nem sabemos como adjetivar muito isso. Mas, enfim, na condição dele ímpar agora, nesse momento evolutivo dele, né, escrevendo a Mega Gescon dele, a última, a mais recente, né, e da importância dele acessar os detalhes do que ele está escrevendo, por isso significar relevância em termos de autocognição, né? Sim. Não acessar o livro por acessar na próxima vida, não é essa a ideia do autorrevezamento. É que conforme, no meu ponto de vista, conforme nós vamos pegando esses detalhes, essas informações picotadas, esses fatos, por menor que sejam, se valorizarmos esses fatos e montarmos um quebra-cabeça, porque, no meu entendimento, conforme vamos vivenciando o dia a dia, as informações vão chegando picotadas daquilo que nós temos que fazer. As informações do nosso curso intermissivo, da nossa programação existencial. Então, vale parar, refletir. Temos laboratórios inúmeros para quem está aqui em Foz. Faça uma reflexão, aprofunde nesse tema do dia a dia, que o quebra-cabeça começa a se formar, começa a criar forma. E aí o detalhezinho que parecia algo pequeno, é o que faz a diferença na figura como um todo, né? Então, eu vejo por aí, com essa racionalidade. Caio, Oi. Helena, parabéns pelo verbete, está muito bom. E ele vai ser muito utilizado nas nossas aulas, como subsídios, enfim. E uma reflexão que eu faço em relação a essa simetria proexológica é o gap existente com a gente mesma, né? Então, no curso intermissivo, eu, sem o meu soma, só com o meu psicossoma e num ambiente, de certa forma, controlado, com as variáveis controladas, um ambiente otimizado, planejando a minha ressoma, ele tem uma dimensão, né? Ele toma uma forma diferente quando eu estou aqui com o meu soma, numa dimensão intrafísica. E aí eu penso assim, a simetria proexológica, quando você coloca, você está se referindo às cláusulas pétreas, aquilo que eu planejei e aquilo que eu estou executando. Exato. E aí eu penso assim, e o gap existente entre a minha consciência,
quando ela está nesse estado mais expandido, num estado mais controlado, e na dimensão intrafísica. Quer dizer, onde é que está a nossa real identidade e como eu resgato isso para diminuir o gap. E eu tentar me aproximar mais da minha realidade, né? da minha paraprocedência. É muito boa a sua colocação, Milena. E tem a ver com o que eu tenho pesquisado, tenho visto ao longo desse tempo aí, que eu tenho discutido a temática e pensado nessa temática. Nós temos inúmeras, e você sabe bem disso, nós temos inúmeras alternativas para tentar relembrar, aumentar a racionalidade daquilo que está planejado no nosso curso intermissivo, que é a cláusula pétrea nossa. Eu não sei quantos já acessaram o verbete das cláusulas pétreas. É bom você explicar. Exatamente. A cláusula pétrea, e aí eu vou fazer uma amarração com isso que a Milena falou. A cláusula pétrea, ela é um conteúdo foi desenvolvido pelo professor Valdo. Eu vou fazer até a leitura aqui da definição, para facilitar um pouco esse entendimento. Ela é o cumprimento de determinado ato ou incumbência específica e dispensável na vida intrafísica, nesta vida nossa, exigida ao proexista e escolhida no período intermissivo, sem deixar qualquer margem a dúvidas quanto à execução integral satisfatória de todos os itens da programação existencial, a fim de alcançar o completismo existencial. Então, quando fala esta questão, o que é específico e indispensável na vida intrafísica, ele abre uma frente toda de reflexão, onde o professor Valdo aborda as cláusulas primárias e as secundárias. O que eu penso disso, para tentar fazer uma amarração, e veja se eu respondo, Milena. No decorrer da nossa existência, as cláusulas pétreas primárias, elas podem não estar totalmente claras para a gente. Não é fácil você acessar imediatamente a sua cláusula pétrea primária. Mas existe um conjunto de cláusulas secundárias que é plausível de desenvolver. Elas estão ali de fato, o que é ego kármico, o que é do meu autodesenvolvimento, o que é do grupo karma, das consciências que estão no meu entorno, o que é que eu já posso me preparar para a questão policármica, que aí já é um terceiro passo. Mas são ações, são cláusulas que não faz mal a ninguém o desenvolvimento delas. Então, quando falamos no ego, estamos falando de desenvolvimento dos traços força. Ótimo, procure, faça o levantamento que tem a ver com um dos itens ali e comece a desenvolver esses traços força. Desenvolver e identificar os traços faltantes, os trafais. Pesquise, porque é uma das cláusulas pétreas esse desenvolvimento. Então, pensar e usar essas estratégias que existem, eu vejo que facilitam aquilo que pensamos lá no curso intermissivo, aquilo que planejamos, e para aumentar essa racionalidade aqui, no intrafísico. Porque quanto mais eu identificar quais são os meus traços, quais são esses traços que faltam, quais são os traços que eu preciso desenvolver, que são os meus trafares, os traços fardos, faltantes. Quando eu começar a entender que eu vim dentro de uma família, de um grupo evolutivo, e que eu tenho resgates a serem desenvolvidos, e começar a atuar nisso, eu começo a aproximar aquela atividade que eu me planejei daquilo que eu estou executando no dia a dia. Então, para mim, no meu ponto de vista, nós temos ferramental, nós temos estratégias para isso, e conforme no dia a dia, aqui no intrafísico, aproximarmos e efetuarmos essas atividades, provavelmente nós vamos acessar como se estivéssemos no curso intermissivo, lá naquele momento do planejamento, aumentando essa rememoração. Não sei se te responde, Milena, mas eu penso dessa maneira, né, para acessar. Caio. Pois não, Cláudia. Parabéns. Obrigado. Olha só, inclusive isso é legal a gente assim colocar também, que não existe uma carta, né, de curso intermissivo e proexis. Seria legal, né, se a gente chegasse aqui e tivesse manual, isso, né? Um manual. Entretanto, quando você está nesse movimento dessas cláusulas que você falou, o importante é que você vai resgatando os cons. Exato. E com isso vão vindo as diretrizes. Não existe um pacote pronto, né? Existe um pacote que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue resgatar e que a gente está pronto naquele momento. Exato. Porque muitas vezes a informação chega e você não está pronto para assumir aquilo.
Então, acho que isso é importante, porque a quem vem para um curso assim de Proexis fica imaginando que assim tem algum segredo que eu não estou sabendo. E é realmente isso que você acabou de colocar. É o devagar, é o dia a dia, é o cotidiano. É o pequeno fato. É o fato, é pegar o fato, em cima do fato, pesquisar aquilo. E aquilo viabiliza você recuperando esses cons dessas cláusulas lá de trás, né? Exato. E só fazendo um aprofundamento, ali na estrangeirismologia, eu coloquei ali o whole pack proexológico, que é esse pacote da nossa Proexis. Existe um pacote, existe algo que eu vim desenvolver, Sim. existe um conjunto de cláusulas. Só que as escolhas do dia a dia é que vão norteando. Exato, vão determinando que caminho. Às vezes você leva mais tempo para acessar, Exato. Outras vezes menos tempo. Tem informações que chegam mais rápido, dependendo da tua maturidade naquele momento para estar acessando. Agora vamos em efeitologia? Efeitologia, Página 12. Okay. De baixo para cima, 1, 2, 3, na quarta. O efeito homeostático atacadista das rememorações retrossomáticas da Proexis. Okay. Você pode falar um pouco em cima disso? O efeito homeostático atacadista das rememorações retrossomáticas. Ok. Maxi Proexis, estamos falando de uma programação existencial de um todo, certo? Quando nós falamos quando eu rememoro a minha programação existencial, e como eu estou dentro de uma Proexis, de uma Maxi Proexis, eu estou atuando no atacado. Porque o momento quando eu fizer o meu movimento, entender a minha programação existencial, assumir o meu epicentrismo, todas as pessoas que estão no meu entorno são puxadas. Eu acabo fazendo aquela atuação da teia, eu faço um movimento, imagina eu puxando uma teia, toda a matriz, toda a malha vem junto. Então é nesse sentido que é esse efeito atacadista e homeostático, porque é positivo, né? A homeostase, é o equilíbrio de todo esse processo. Eu vejo, e quando eu penso em programação existencial e penso em Maxi Proexis, aumenta a minha responsabilidade, porque é o meu papel que, se eu deixo de fazer, eu acabo deixando algumas pessoas em uma situação que, tudo bem, elas podem fazer o 100% delas, mas eu abro mão de fazer um movimento com o outro. Então, cada um de nós fazendo, colocando a cara a tapa aqui, mostrando o nosso ponto de vista, nossa responsabilidade, eu acabo mexendo com a Cristina, eu acabo mexendo com a Claudete. Vai reverberando. Vai reverberando. Ok. Agora, professor Caio, na fatologia, na página 11, primeira linha. Ok. Que forma ter noção da conformidade da assistência realizada com a planejada? É bem essa questão de aumentar o seu grau de simetria. O grau de simetria, como foi abordado lá no final, que nós colocamos aqui 8 componentes auxiliares ao resgate das cláusulas pétreas, eu aumento o meu grau, minha conformidade com a assistência realizada e planejada quando eu acesso as minhas cláusulas pétreas. Que está lá, existe um conjunto de metas, de atividades a serem desenvolvidas, de cláusulas, e no momento que eu estou desenvolvendo, é exatamente isso que estávamos falando, existe assistência sendo feita. Aquele momento que eu acerto, que eu assumo o meu papel, eu acabo resgatando um conjunto de consciências, assistindo as pessoas que estão no meu entorno. Então, como é que eu aumento essa conformidade? Tem ali os 8 componentes auxiliares. Identificação dos traços, identificação, fortalecimento desses seus talentos, do seu alto potencial, mapeamento dos aportes, a questão da retribuição, ok, de tudo que eu recebi, de tudo que eu tenho, o que eu estou retribuindo, o que me motiva, o que é ideia inata, o que tem dentro de um contexto de prioridades evolutivas, eu começo, por si só, a gerar algum impacto assistencial no meu grupo, nas pessoas que estão no meu entorno. No meu grupo, eu digo o grupo como um todo, né? O grupo consciencial, o grupo, a comunidade onde eu vivencio, o grupo de trabalho, o grupo familiar, todos os grupos que estão ali envolvidos. Então, esse confort, né? Essa conformidade nessa assistência, eu vou mapeando ao longo do tempo. E o nível de assertividade, o nível do meu saldo para com essas consciências, que vão me mostrar se eu estou em conformidade com essa assistência planejada e se eu estou realizando ou não. Quando nós falamos nos estágios, tem um tema que tem a ver com o grupo Karma, com esses relacionamentos grupais,
a causa e efeito na interação grupocármica, que fala dos estágios grupocármicos. E esses estágios também vão fornecer uma informação clara desse alinhamento de momento conforme entre o planejado e o executado. Porque eu posso simplesmente estar ali hoje ainda gerando interprisão, que é o primeiro estágio, ou eu já posso entender o contexto, mas ainda me vitimizo, que é o segundo estágio, e aí vai uma sequência, onde eu vou chegar até ali na policarmalidade. Tem a libertação, tem todo o processo que eu vou desenvolvendo e cada vez vai me fornecendo mais informações de estou alinhado, estou em conformidade com aquilo que eu planejei ou não. Então, o saldo é esse, né? O saldo é a verificação. Caio. Pois não. Parabéns também. Eu gostaria que você comentasse na página 11, na fatologia, na 4ª linha, sobre as principais evidências da identidade interassistencial. Ok. Quando nós falamos da identidade interassistencial, eu trago, até para facilitar um pouco, Márcia, o conteúdo. Identidade é quando nós falamos das características que distinguem uma pessoa. Então, essa identidade, ela é capaz de distinguir essa pessoa, identificá-la sobre uma potencialidade dela. Em resumo, quando nós falamos de identidade interassistencial, tem uma perguntinha que ela fica bem clara para eu saber para eu entender melhor. Você é sinônimo de quê? A sua identidade interassistencial, quando ela está bem definida, as pessoas olham para você e fica claro sinônimo de que você é. Você é lembrado pelo quê? As pessoas, quando pensam na Márcia, lembram pelo quê? Então, quando nós falamos que as primeiras evidências da identidade interassistencial é quando as pessoas começam a lhe chamar, a lembrar você por algo que você já está começando a se tornar especialista. Então, foi interessante, quando eu migrei lá da Aracê para a Apex, qual foi o movimento? Eu comecei a perceber uma mudança dessa identidade interassistencial. Eu estava desenvolvendo um laboratório lá na Aracê, que é um laboratório serenário, um laboratório de 72 horas de atividades, e comecei a acessar um conjunto de informações que tinham a ver com planejamento pessoal, com autodiagnóstico pessoal. E eu saí desses 3 dias de experimento com todo um conteúdo de programação existencial. Eu não entrei com esse objetivo, eu estava vivenciando e no meu entendimento, já finalizando uma série de atividades que eu estava desenvolvendo na Aracê. E quando eu saí daquele laboratório com muita informação de programação existencial, eu vi que comecei a perceber um alinhamento entre o meu trabalho convencional, que já era de planejamento estratégico, de diagnóstico organizacional, e o que eu estava começando a acessar de conteúdos de planejamento pessoal. E no momento que eu vim a Foz do Iguaçu e conversei com o professor Laênio Loche aqui, que já estava, é o principal estudioso hoje de proexologia, conversando com ele, ele falou: Caio, você acessou vários conteúdos da programação existencial, você acessou essa frente de identificação das diretrizes, este conteúdo de introdução, veja o que você faz com esse conteúdo. Eu comecei a perceber que cada vez mais que eu aprofundava, eu comecei a mais identificar a minha veia interassistencial, para que as pessoas começavam a me demandar cada vez mais. E isso começou a ser uma evidência daquilo que eu tinha programado no curso intermissivo e o que eu vim fazer, começou a não sobrar dúvidas de que perpassava pelo conteúdo de planejamento de vida, por programação existencial, por ajudar as pessoas a se planejar quanto à sua programação existencial. Isso foi claro, foram as primeiras evidências desta programação existencial um pouco mais alinhada que eu tive. Não sei se ele responde, Márcia. Ok. Caio, obrigada. Aqui atrás, por favor. Pois não. Argumentologia, número 2, talentos. A identificação dos talentos existentes, o alto potencial integrado, objetivando o máximo desempenho da consecução da autoprogramação existencial. Me ajuda aí com a página, faz favor. Página 14. Página Eu queria 14. saber o seguinte, dentro desse tópico de talentos, você fala aqui do máximo desempenho. Quais são os indicadores... Oi? Item 2, tá, o talento. Mas tô meio... Pois não.
Eu queria saber quais são os indicadores intraconscienciais que a pessoa pode perceber que está dentro desse máximo desempenho que você fala aí. Ok. Fica claro que nós estamos ali, uma vez que eu identifico os meus traços, e aí eu elenco esses traços como um traço força, uma habilidade, como algo que é uma competência que me impulsiona. Então, quando eu mapeio o meu trafor, meu traço força, estamos falando de algo que me impulsiona para a evolução. Quando nós falamos de talento, essa habilidade, capacidade, cada vez mais que eu utilizo esses talentos em prol a algo que está correlato à minha programação existencial, aquilo que faz sentido ao meu desempenho proexológico, mais vai ficando claro que eu estou alcançando níveis melhores de desempenho. Então, vou voltar lá no meu exemplo. Quando eu comecei cada vez mais a identificar que eu tinha algumas habilidades, alguns conteúdos com a questão de organização, de auto-organização de vida como um todo, com a questão financeira, alguns temas que as pessoas começaram a me procurar, foi ficando claro que eu estava alcançando um desempenho com esse talento que estava mapeado. Então, cada vez mais vem um indicador e vem informações que vão confirmando. E aí eu faço uma consideração aqui, Felipe. É Felipe, né? Que está aí? Felipe, quando você fala desses talentos, eu faço uma conexão direta com o terceiro item, que são os aportes. Quando eu começo a definir um talento, uma especialidade, o meu traço força começa a exacerbar, os aportes começam a chegar com maior velocidade sobre os temas. Então, por exemplo, as pessoas vão lembrando de você, te trazem um livro, te dão um livro sobre aquela temática. Então, vai confirmando para você que aquilo é aquilo mesmo, né? Que aquilo que você estava pensando faz sentido. Então, você começa a fazer uma conexão com esses conteúdos. Poxa, estou estudando isso, as pessoas me dão presente, me dão informações que fortalecem esse meu talento. Isso vai lhe dando maior segurança para aumentar a potencialidade desse seu talento, fortalecê-lo e cada vez mais tirar proveito. Ok. Caio. Pois não. Parabéns pelo verbete, primeiro de tudo, é a Sandra aqui em cima. Obrigado, Sandra. Eu gostaria que você... Antes de fazer a pergunta, deixa eu falar que eu estou vendo muita coisa a ver com aquilo que a gente já tinha conversado há 2 dias. Okay. No verbete de 2 dias atrás. Sim, sim. E eu queria que você expandisse, por favor, comentasse na fatologia, página 11, okay. 1, 2, 3, 4, quinta linha de baixo para cima, a coerência do temperamento da vida anterior refletindo na vida humana atual. Qual foi a relação que você fez deste fato com o tema do verbete em si? Como é que é isso? Já falamos muito aqui, né, Sandra? Você já ouviu, você sabe muito bem disso, que a questão do temperamento é a última coisa que muda. A última coisa que a gente consegue fazer uma mudança a fundo, né? A gente começa, é o mais difícil. A gente fica na redondeza ali, mas o temperamento é muito difícil. Então esse temperamento ele vem. Não adianta, querendo ou não, o temperamento vem. Eu posso desenvolvê-lo, melhorar cada vez mais, mas ele vem com a coerência que ele tinha ou não lá do passado, da última existência, e ele vai refletir na nossa vida humana atual. A grande questão é um mapeamento desse temperamento para facilitar, e quando eu faço esse mapeamento, vai ampliar a simetria com aquilo que eu pensei no meu curso intermissivo. Então é nesse sentido que eu coloquei essa coerência do temperamento dessa vida anterior, porque ela é simplesmente um continuar. Eu fiz um planejamento, esse temperamento foi levado em conta naquele momento do planejamento dessa minha vida intrafísica, e aquele temperamento vai influenciar diuturnamente as ações, o meu caminhar dentro da minha programação existencial. Um pouco até para ver delimitações e possibilidades dentre as que você tem para poder identificar para que lado você vai, é um pouco isso? Quando a gente
veja, é algo que não é tão fácil da gente aprofundar, né, Sandra, no temperamento. Você consegue fazer uma série de mapeamentos. Hoje eu já consigo identificar um pouco mais o meu temperamento. E esse temperamento, como ele influencia no meu dia a dia, no desempenho das minhas atividades, ele me dá um norte, ele me dá uma linha, um caminhar para onde estou indo, para onde e como chegarei no alcance da minha programação existencial, no alcance da ampliação da interassistência no dia a dia, porque é com o meu temperamento que eu vou ampliar ou não o nível de assistência que eu posso fazer. Eu vejo que nós temos uma programação existencial que foi pensada totalmente coerente com o nosso temperamento. Inclusive, é uma das leis da programação existencial é que você não consegue desenvolver e pensar uma programação existencial desalinhada do seu temperamento, da sua conduta, como consciência pluriexistencial, né, multimilenar. Não sei se respondeu. Respondeu, sim, obrigada. O Caio? Olá, Rodolfo. Eu fiquei pensando sobre a pergunta da Milena, a questão do gap. Aí eu fiquei aqui, estou já uns 5 minutos pensando sobre esse assunto. E eu pensei sobre a questão de como que a gente pode ajudar as pessoas a elas conseguirem realmente desempenhar aquele traço forte que ela não sabe que tem. Então eu fiquei pensando, que às vezes a gente faz uma listagem, mas quantos que a gente esquece que não estão naquela lista. Aí eu lembrei do curso, né, quem fez o balanço existencial, a própria Dulce e a Rosa falando que elas, pelo menos a Rosa, eu lembro falando, não sabia que eu poderia escrever e hoje está coordenando o trabalho de verbete. Não, mas eu também não. A Dulce também. Pois é. Me inclui. Então, isso é muito interessante a gente parar para pensar. Outra coisa, o próprio Alexandre também, quer dizer, a partir do momento que ele assumiu aquela questão da desperdicidade, o que aquilo gerou, as mudanças que aquilo gerou na pessoa, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Será que a gente pode melhorar essa questão, esse autoconhecimento, né? Como assim desenvolver uma autoparapreceptoria, digamos assim, de não precisar, né, porque você vê, o professor Valdo também passa muita função, né, para as pessoas, assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas isso aqui é muito para mim e tal, e daqui a pouco ela dá conta, quer dizer, como a gente pode atuar nisso, né, ajudar mais, motivar mais, seria liderança, ou seria o próprio autoconhecimento em si? Rodolfo, eu penso assim, nós temos estratégias inúmeras. Na Apex, por exemplo, você sabe bem disso, é de lá, existe o serviço de apoio existencial, que a gente pode sentar com a pessoa, falar sobre isso. Existe a identificação das diretrizes, existe o balanço existencial. Eu acho que, no meu ponto de vista, quando eu penso nisso, tem muita gente que não quer ainda assumir a responsabilidade pela sua programação existencial. Porque nós sabemos a nossa potencialidade. E muitos cursos tratam, e a gente acaba acessando essa informação quando vai num laboratório, quando vai fazer alguma atividade. E então tem o nosso desempenho, o nosso papel, a nossa preguiça íntima de realmente, olha, é isso que eu tenho que fazer. No desenvolvimento desse verbete eu fiquei pensando, puxa, eu já podia ter feito mais. Com uma série de desculpas notórias, a desculpa, como que tem até uma desculpa polida. Porque esse negócio nobre, de desculpa. É uma desculpa nobre, né? Estava escrevendo livro, estava fazendo tal curso. O pantanoso terreno das justificativas. Exatamente. Cada vez que você começa a justificar, você vai se afundando mais. E não resolve. Não resolve. Então, eu vejo que assim, nosso papel é constante, como proexólogos. Se somos proexólogos, né, quem está ali na Apex, e um dos objetivos da Apex é ajudar o outro a cumprir a programação existencial, aumenta a nossa responsabilidade. Então, quanto mais fizermos, mais as pessoas conseguirão atingir. Então, primeiro fato para mim é o exemplo, estar aqui. Enquanto a Apex, esse grupo todo que está hoje na Apex, não estiver defendendo seu verbete, ele não é exemplo para um conjunto de pessoas a defenderem. E não estou falando isso porque eu estou defendendo aqui hoje, não. Estou
pensando no objetivo da Apex como saindo agora, racional. Caio, nessa linha do que você está falando, eu penso que essa questão do voluntariado ativo, que eu acho interessante, às vezes a gente faz essas analogias, né? Para você imaginar um headhunter cosmoético, para headhunter aí, amparador, né? Sim. E na verdade o professor Valdo age, e vocês da Apex também, é claro. Sim. Mas como ele vai localizar você se você não está disponível ali no front da batalha, como voluntário? Está no você dia a dia, está chupando o dedo, escondido em casa, ou então, sei lá, no Boa Vidismo, enfim, inúmeras... Ou então se escondendo literalmente atrás da moita para não assumir responsabilidade. Você não está disponível no mercado proexológico. Né? Dulce. Aí fica mais difícil, né? Então, essa reflexão surgiu no balanço. E eu fiz esse comentário, inclusive, na apresentação de vocês. Que o fato de você chutar a bola e depois sair correndo atrás dela é uma estratégia. Diferente da estratégia de você esperar ter uma retrocognição para ter uma rememoração dos acordos que você fez extrafisicamente, você aceitar desafios hoje sem medo de errar, porque a pessoa acha assim, ó, não, mas eu não sei se essa é a minha identidade assistencial, e daí ela não assume tarefas. E isso eu acho que acaba sendo negativo, porque ela não se dá a oportunidade para ela colocar em xeque os seus talentos. Então, aquilo que o Rodolfo falou, né? Às vezes a gente tem trafor que está escondido porque a gente não oportuniza de utilizá-los. E quando a gente se coloca desafios, e o Alexandre Nonato falou isso também muito bem na apresentação dele, quando ele estava falando sobre a questão da desperdicidade, que ele deu o exemplo de um filme que o cara começa a colocar um monte de peso para levantar o peso e ele consegue. Né, coloca um monte de peso acima do que a capacidade que ele achava que tinha e ele vê que ele consegue, por mais peso ali que tem para ele levantar, ele consegue levantar. Então, se a gente não começar a colocar peso na gente, a gente não vai descobrir qual é o nosso limite. Então, acho que a técnica da retrocognição é uma técnica válida, a técnica de desenvolver o parapsiquismo talvez é uma das melhores para a gente acessar os conteúdos extrafísicos e a nossa paraprocedência, mas também se colocar desafios é válido. E por isso a temática do balanço, protagonismo proexológico. Quer dizer, a pessoa assumir o papel da sua proexis e, inevitavelmente, o conteúdo da proexis virá. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, o que me motivou cada vez mais a acessar a conscienciologia, a estar cada vez mais na proexologia. Na época que eu estava desenvolvendo algumas coisas lá na Aracê, e aí tem a ver com o que o Rodolfo perguntou, eu via uma pessoa lá que ele tinha, era um rapaz que tinha, o Alexandre Baltazar, que está frequente aqui, e ele tinha sexta-feira livre, viajava, desenvolvia uma série de atividades lá pela Aracê. Eu olhava para ele e falava assim, mas como é que é possível? Não é possível. Ele deve ter alguma fonte de renda, um patrocínio, alguma coisa assim, para ter essa disponibilidade que ele tem. Então, a pessoa fazendo o movimento dela, que não tinha nada de patrocínio, que era realmente o autoesforço, a dedicação, o trabalho, o empenho nisso, fez com que eu me movimentasse. E naquele momento eu falei assim, poxa, eu quero ter esse nível de disponibilidade para cada vez mais ajudar as pessoas a perceberem que existe algo a mais do que nascer, crescer, ter filho, morrer e pronto. Tem mais coisa para fazer. Então, a pessoa, o exemplo do outro, por isso que eu falei, nós temos que fazer a nossa parte, porque o exemplo do outro cutuca. E mais esse tanto de informação que a Milena falou ali, que tem sim as retrocognições, uma série de desafios autoimpostos que nós podemos colocar, que puxam, né, pela mão e fazem com que a gente se movimente. Mas eu vejo que, além desse desafio, faça, porque você vai criar incômodo no outro. A pessoa vai olhar e falar assim, puxa, eu posso mais, eu posso fazer mais. Eu penso assim. Oi, Caio, parabéns pelo verbete. Obrigado. Em Pensinologia, no final da primeira linha, tem assim, o foco fixado na autorretropensenidade proexológica. Ok. Você podia explicar um pouquinho? Sim. Quando estamos falando da questão da proexa, o planejamento que fizemos lá no curso intermissivo, retro
rememorar aquilo que foi pensado, aquelas reflexões que tiveram lá no curso intermissivo. Então, como que eu faço uma auto-retro lembrança daquilo tudo que eu fiz, e que foi um foco, um objetivo. Eu tenho pensado muito, então, estou até lendo atualmente esse livro, que é do Daniel Goleman, que chama Foco. Então, tem a ver com esse tema que você está falando, porque assim, teve uma das palestras do Balanço que tivemos nesse final de semana, e que a palestrante falou uma sequência aqui, um trinômio, valor, foco e resultado. Eu achei muito legal. Que assim, eu dou valor para aquilo lá é importante para mim, tenha foco que você vai alcançar resultado. Então, também, eu tenho algo a desenvolver, coloca foco naquilo que o resultado vai aparecer. Então, é nesse sentido que tem a ver essa explicação aqui, Sabrina. Agora, ao verbetógrafo, na Fatologia, quinta linha, página 11, você poderia falar mais da rememoração profunda da arquivologia pessoal e das rememorações em bloco? Ok. Bom, a arquivologia pessoal é o nosso arquivo de múltiplas existências, né? Tudo aquilo que nós temos como arquivo, não só desta vida intrafísica, mas da série de existências que tivemos, de tudo que desenvolvemos ao longo das nossas existências. Então, retomar, recobrar aquilo que já está no nosso arquivo, na nossa holomemória, é um desafio, é um dos desafios principais aí da simetria. Peraí, o que eu tenho lá no meu contexto da história, que desenvolvi já em outras vivências anteriores, então como é que eu posso rememorar profundamente aquilo? Técnica de retrocognição, laboratórios de autopesquisa, o próprio laboratório acoplamentário, que ajuda muito, as pessoas visualizam consciências, têm contextos passados, dinâmicas também. Então, você utilizar o seu dia a dia, as ferramentas que temos aqui, para que facilite essa rememoração da sua arquivologia pessoal. E as rememorações em bloco, muitas vezes, nós nos projetamos à noite, muitos acham que foi um sonho, muitos acham e começam a entender que estamos falando de projeção lúcida ou semilúcida, e muitas vezes nós acordamos logo pela manhã e temos uma ou outra informação, mas não fecha todo aquele dado. E às vezes nós estamos interagindo com alguém fala uma palavra, e aquela palavra se encaixa naquilo que nós pensamos e vem uma rememoração em bloco, toda, conjunta, onde você consegue construir uma história com início, meio e fim daquilo que você vivenciou na sua noite anterior. Então é isso que tem a ver, essa frase aí da fatologia, as rememorações em bloco. Então às vezes você, de novo, aquilo que o professor Valdo falou hoje, o detalhe. Às vezes é aquele detalhe que falta para você ter essa rememoração em bloco. Agora na fatologia também, na página 12, quarta linha, ele pergunta como otimizar o enriquecimento da ficha evolutiva pessoal. Ok. Bom, ficha evolutiva pessoal nós estamos construindo aí ao longo das existências, né? E ela é influenciada dioturnamente pelas nossas ações. O que eu penso da ficha pessoal tem a ver com os estágios grupocármicos que eu falei lá atrás, mas o que mais eu paro para pensar quando falo em ficha evolutiva pessoal é no nosso nível de assistência, de interassistência, a nossa disponibilidade interassistencial. À medida que você começa a voluntariar, como a Dulce falou, um pouco mais, sem a necessidade de um recurso financeiro, mas assim de doação, porque você visualiza que aquilo pode ajudar outras pessoas, à medida que você começa a itinerar e alcançar um grupo maior de consciências, à medida que você escreve um verbete, um livro que vai ter um outro nível de alcance, isso tudo você está desenvolvendo aqui a sua FEP. Você está fortalecendo, enriquecendo a sua ficha evolutiva pessoal. Então é aí que eu considerei essa informação. Agora, professor Caio, a gente tem uma pergunta aqui da Polônia. Da Polônia. Como puxa as melhores energias, muito longe, do lado próximo ali de uma área bem conturbada, né? No atual momento planetário. Na página 13, em sindromologia, a síndrome da hipomnésia.
quais as causas possíveis da dificuldade de memoração apenas nos estudos e não acontecendo em outras áreas? A hipomnésia é essa fraqueza de memória, né? Ela está falando que ela tem uma fraqueza de memória mais focada no estudo e não em outras áreas. Ela está perguntando sobre as possíveis causas da dificuldade de memorização apenas nos estudos e não em outras áreas. Uhum. Talvez ela tenha uma boa memória. Para o restante, mas para o contexto do estudo. Eu vou fazer um contraponto ali para verificar se ajuda nessa reflexão da nossa amiga. Nós falamos muito aqui na Conscienciologia como um todo que uma das melhores alternativas para o desassédio é o mental soma, o desenvolvimento do mental soma. Então, o exercício contínuo da leitura, do estudo, da escrita, você, por si só, você fortalece esse desassédio, essa retomada de lucidez sua. Então, muitas vezes, você tem uma hipomnésia que não é sua, que ela está potencializada por influência extrafísica, e se você fortalecer esse estudo, colocar uma rotina útil do estudo, fazer um programa diário para o desenvolvimento do seu mental soma, se for uma questão extrafísica, de assédio, de guias cegos, essas consciências podem ser resgatadas. E aí porque não faz muito sentido ser em uma área só. Poxa, só no estudo dá para desconfiar, né? Por que só nessa hora eu tenho uma fraqueza? Então, eu investiria com uma rotina útil. É como se, vamos dar um remédio diferente, vamos fortalecer o estudo para ver se a pessoa realmente consegue manter uma fraqueza, uma hipomnésia aí nesse contexto. De repente, né, dentro do que você está falando, a pessoa ficar atenta à qualidade do que ela está estudando. Exatamente. Né? Uma técnica que eu acho bem interessante é aquela que vários aqui utilizam, né, que é você pegar um tratado ou um livro mais denso, assim, alguma coisa de conscienciologia especificamente, e se você der conta de insistir, em geral, consciências assim, que estejam, né, nessa hipótese de consciência querendo atrapalhar, provavelmente você vence pelo cansaço. Sim. Ela diz. Exato. E aí sim, a Cristina está lembrando aqui de repente, antes do estudo, fazer uma mobilização energética. Claro, bem lembrado. Facilitaria. E assim, evitar dispersões, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está tão dispersa que ela lê um parágrafo, quando ela chegou no meio do parágrafo, ela já não lembra aquilo que existia no começo. Então, foco, trabalhe a energia, desenvolva, que provavelmente quando você começar a acessar a informação de maneira tranquila, num ambiente propício para isso, porque muitas vezes ela não tem um ambiente propício, verifique como que estão os bagulhos energéticos no ambiente de estudo, e isso tudo atrapalha, né? Tira a atenção da pessoa. Agora, em Fatologia, na terceira linha, página 11, você poderia ampliar a análise dos retrohábitos pessoais a partir do olhar seriexológico? Esse olhar seriexológico é algo que nós estamos falando direto aqui, e pensar sobre os hábitos que já também são provavelmente de vidas aí que nós temos, os retrohábitos, ele é fantástico você fazer uma análise, porque esse olhar dos retrohábitos, eles realmente vão fortalecer essa simetria sua sobre algo que você se planejou. Nós temos aqui, e eu dentro do nosso contexto conscienciologia como um todo, na própria fatologia, eu já estou com a ideia de inserir a pré e C consecutivos como uma das fatologias aqui, porque tem tudo a ver com o tema da simetria proexológica. E aí, quando nós falamos dessa temática de retrohábitos, nós teremos no próximo ano, neste ano, em setembro, de 19 a 28 de setembro, a segunda semana da autopesquisa seriexológica. Então, é nesse momento onde nós começamos a refletir sobre a questão proexológica, sobre biografia de outros, sobre como é que eu faço uma proexometria. Quando eu começo a aprofundar nesse tema,
eu vou invariavelmente olhar para a minha realidade seriexológica e provavelmente eu vou começar a retomar hábitos, algo que eu já tinha na existência anterior, muitas vezes até encontrando uma personalidade que faz sentido, que pode ser uma personalidade consecutiva. Então, olhar para esses retrohábitos, aprofundar na pesquisa de vidas anteriores, isso daí ajuda muito para eu me entender no dia a dia, no contexto atual, né? Agora, em parafatologia, página 12, na quarta linha de baixo para cima. Ok. Ele pergunta também, ele pede que você, por favor, amplie o acesso à holomemória. Nós poderíamos falar horas de alternativas de como acessar a holomemória. É o grande desafio da simetria. Aumentar a informação do contexto histórico da nossa holomemória, daquilo tudo que não é só do curso intermissivo, e aqui estamos falando muito da vivência, dessa coerência com aquilo que planejamos, mas a holomemória ela traz os hábitos que estamos falando, ela traz a personalidade, ela traz um conjunto de informações desenvolvidos no nosso ciclo multiexistencial pessoal, CMP. Então, primeira estratégia que eu tenho utilizado, e conforme eu estou aprofundando nessa temática que eu tenho utilizado, é estudar os verbetes correlatos a retrocognições, a rememorações, a holomemória. Existe um verbete muito interessante, que é o verbete chamado retrosenha pessoal, que traz ali a marca, a indicação, uma palavra ou algo criado para que você relembre, tem uma auto-retrocognição, uma auto-lembrança daquele contexto. Professor Pedro, não é? É do professor Pedro, exatamente. Então, existem alternativas inúmeras, mas é trabalho. É parar, pensar, aprofundar naquele contexto, porque é o seu contexto multiexistencial. Não é fácil. Ô Caio, você acha que Pois isso não. tem a ver com essas lacunas nas rememorações que você coloca logo acima? Sim. Nós temos, estamos falando uma anterior, né? É isso. As lacunas nas rememorações do curso intermissivo. Tem a ver, Claudete, sim. Apesar da holomemória ter uma abrangência maior... De ter algumas rememorações? Sim, mas nós temos várias lacunas. Várias lacunas. De novo, é aquela montagem do nosso quebra-cabeça, né? Você tem uma ou outra peça. O que não dá é para você ficar desatento a ponto de não procurar as peças do dia a dia. Nesse sentido. Agora, professor Caio, na fatologia, página 11, quarta linha, você poderia aprofundar as primeiras evidências da identidade interassistencial? Eu falei logo no começo, para o meio, dessa questão das evidências, como sendo os primeiros momentos onde nós começamos a mostrar para as pessoas como um todo, sinônimo de que nós somos. Quando somos lembrados pelo quê? Quando as pessoas começam a olhar para você e falarem, olha, chama fulano, que fulano é especialista nisso. Você começa a ter algumas evidências que a sua identidade interassistencial está sendo fortalecida, está começando a aparecer. Então, uma boa reflexão aqui é que a pessoa faça uma anamnese, uma autoanálise de por que ela é procurada. As pessoas demandam ela sobre que tema? O que mais lhe procuram para discutir? Então, são temas que começam a fornecer as primeiras evidências dessa sua identidade. Puxa, que interessante, sempre procuram, por exemplo, minha duplista Cristina. Ela tem especialidade na gerontologia. É claro, a identidade interassistencial dela é com esse público-alvo de idosos. As pessoas procuram ela para esse tema. Os idosos a procuram. Então, tem toda uma identidade, tem as evidências claras de que isso é identidade interassistencial, que isso faz parte da programação existencial da pessoa. E isso, inclusive, cria especialidade assistencial. Sim, sim. Isso é importante, por causa da liderança que a gente está se preparando para ter depois, é o fato de você saber qual é a tua especialidade assistencial. Exatamente. É como se você, naquele momento, levantasse a mão, olha, para este tema, conte comigo. Isso. E aí vem toda a responsabilidade junto disso. Agora, em fatologia, na página 11,
Você já falou um pouco, Caio, mas vamos lá. Na página 11, quinta linha de baixo para cima, ele pede para você, se você pode discorrer sobre a coerência do temperamento na vida anterior, refletindo na vida humana atual. A Sandra tinha perguntado lá atrás. Vamos tentar novamente de uma outra maneira. Temperamento é algo que não muda facilmente de uma vida para outra, isso já falamos, mas ele sempre vai refletir na nossa existência atual. Então esse temperamento que eu tenho hoje, todo o temperamento, fazer um mapeamento no meu temperamento, ele não é algo que foi desenvolvido nesse momento, ele já vem há vidas sendo desenvolvido. E provavelmente no curso intermissivo, ali quando eu estava planejando a minha existência atual, que nem todos têm, não sei se é o caso de quem fez a pergunta, nós pensamos uma existência bem alinhada para que a gente pudesse desenvolver esse temperamento. Então a escolha do local de nascimento, a escolha da família com qual iríamos nascer, toda a escolha profissional que provavelmente faria parte da nossa existência, isso tudo compõe uma escolha que facilite, que propicie um desenvolvimento desse nosso temperamento, uma melhoria do nosso temperamento, que, como eu já disse lá atrás, é a questão mais difícil de desenvolver. Trabalha-se uma série de questões, trabalha-se pontos, os nossos trafários, os nossos traços fardos, nossos traços faltantes, tudo aquilo vai sendo desenvolvido para impactar um pouco nessa questão do nosso temperamento. Então, abrir um pouco mais, se não ficou ainda claro, vamos expandir. Ele pergunta também, na página 11, sobre a questão dos cons básicos resgatados. A última linha da fatologia. A Claudete até agora há pouco falou sobre essa questão dos cons básicos resgatados. Cada vez mais que ampliarmos a nossa simetria, maior quantidade de cons resgataremos. Então, fazer e aprofundar a autopesquisa, o objetivo principal é que a nossa ampliação de unidades de conhecimento, de cons, rememorações, aumentem. Então é essa questão que são os cons básicos resgatados, né? As informações básicas, aquilo que eu já tinha antes do restringimento. E aí eu vim para uma nova existência, vivenciei o restringimento e acabei não lembrando desses cons. Cada vez mais que eu vou pesquisando, eu posso ter rememorações em bloco, eu posso ter alguns itens que já estão aqui para que eu resgate a maior quantidade de cons possível. Unidades de lucidez, né? Esses cons dá para ampliar um pouco mais ainda para essas unidades de lucidez. Agora, na própria fatologia também, na página 11, terceira linha de baixo para cima, você poderia exemplificar os primeiros sinais da bússola intraconsciencial? Muito legal. Bússola é um dos conteúdos que eu cito lá atrás na emissiologia. A bússola consciencial, deixa eu ver se está aqui ou se é um dos... não, eu coloquei o ponteiro consciencial. A bússola também é um conteúdo, um verbete, que ele dá o norte. Então, bússola é para lhe dar a informação para onde que é a sua programação existencial. Quando nós falamos nesses primeiros sinais da bússola, tem muito a ver com esse conteúdo que nós falamos da sua identidade interassistencial, mas também tem a ver com a questão que foi falado também anteriormente, de quando nós sentimos uma homeostase, quando sentimos sumiu a palavra aqui, além da motivação, é um bem-estar máximo. Cada vez mais que estivermos atuando no dia a dia, seja em voluntariado, seja no trabalho, e esse bem-estar é sentido, essa euforia era a palavra que eu queria lembrar, essa euforia é sentida, provavelmente mais alinhado com a nossa bússola estaremos. Então, no meu dia a dia, eu vivo um conteúdo, eu tenho uma vivência mais para baixo, mais negativa, mais intranquila, ou eu vivencio um contexto mais de bem-estar, de euforia, porque aquilo que eu estou fazendo provavelmente está alinhado com a minha bússola. E aí, então, que brilha os olhos, né, Caio? Só lembrando aí que tem o verbete, tá aí para teletertuliano. Tem o verbete bússola consciencial. Exatamente. Né, que é o tema aí.
o termo usado é um verbete da enciclopédia. Exatamente. Quer falar, Pilar? Eu só iria acrescentar que esses sintomas, ou esse sentir bem-estar, a euforia, como essa bússola intraconsciencial, ela tem a ver com essa coerência do temperamento. Quer dizer, a pessoa já tem o autoconhecimento, já se conhece, ela está, então, diante dessa bússola, porque ela está coerente com o temperamento dela. Exatamente. Que basicamente é esse o temperamento. É claro que, de acordo com as experiências, condições que temos, a gente sai disso, né? Mas basicamente ela já encontrou a bússola, né? Muito bem. Ok, vamos lá, fatologia, página 12. Você quer comentar, Caio? Eu entrei quer comentar alguma coisa? Dulce, se eu puder só fazer, que é bem quer nesse comentar? sentido ainda, nessa linha, eu queria que você comentasse um pouco, Caio, como é que você lida com a questão da dispersão, ou da não dispersão, na verdade, para conseguir chegar nessa simetria, baseado nisso, né, nos múltiplos trafores, né, a questão da pessoa, às vezes, ela é multidotada em termos de talentos, mas como é que você lida, como é que você vê essa questão do foco, né, dentro dessa diversidade de talentos, às vezes? Eu vejo que cada vez mais nós entraremos num desafio dessa não dispersão, não dispersividade, porque conforme nós vamos, a tecnologia vai desenvolvendo, as informações estão diuturnamente nos atualizando, né? Então hoje o celular ele te traz o mundo, né, na palma da mão, e você pode dispersar completamente. O que eu tenho utilizado muito, e é uma ferramenta da Apex, é a autogestão existencial. Quando você utiliza e cria rotinas úteis para você, quando você faz um mapeamento das áreas da sua vida, pensando que você tem que ter uma autorreflexão intraconsciencial, você tem que ter uma reflexão sobre as suas inter-relações, você tem que ter espaço para pensar a questão profissional, questão financeira, a questão da assistência como um todo. Quando você começa a se planejar, quando sua vida começa a ser desenvolvida com estas atividades todas, você vai diminuindo essa dispersão. Então, pensar uma agenda semanal, pensar uma vida, uma vivência cotidiana, com uma estrutura mínima, com algo que eu desejo alcançar, fica mais fácil de você evitar o desperdício. E eu tenho vivenciado, ao longo desses últimos anos, muito essa questão da autogestão, tenho estudado bastante sobre isso, e tenho percebido que a automotivação que gera, quando eu começo a ter um nível de assertividade no dia a dia, na minha agenda, os resultados começam a aparecer, eu mais vou gostando daquilo, vira um círculo virtuoso, é bom de alcançar. Eu começo a acessar mais informações porque está dentro de um plano, está dentro de um planejamento. A dispersão é menor. Mas nós estamos aqui, dentro da Conscienciologia, com um leque de oportunidades de 22 ICs, com cursos, com oportunidades inúmeras. Se eu não fizer um bom plano, não tiver uma boa agenda, uma boa organização, a dispersão ela pode acontecer aqui dentro mesmo. Não precisa nem de lá de fora, de mais oportunidades lá de fora. Nós podemos ter uma dispersão aqui dentro com o nosso contexto. Não sei se respondo. Agora, professor Caio, na efeitologia, na página 12, penúltima linha, você poderia citar alguns efeitos da cognópolis nas rememorações intermissivas pessoais? Posso sim. E eu quero fazer até uma correlação com um verbete que é chamado migração proexológica. É um verbete que foi defendido em dezembro do ano passado pela professora Rosânia, que já foi da Apex também, hoje está, eu acho que ela está em Portugal, né? Está ainda em Portugal. E eu vou só ler um pedaço aqui da definição da migração proexológica que tem a ver com esse efeito. A migração proexológica, ela fala da mudança residencial de cidade, país ou continente, predisposta que predispõe a pessoa e gera disponibilidade para alavancar as autorreciclagens da consciência, por colocá-la em um outro cenário evolutivo. Quando nós estamos falando aqui dos efeitos da cognópolis nas rememorações, estamos falando de um segundo impacto nesse cenário. É como se
Eu mudo para Foz, eu já tenho um impacto nesse nosso cenário evolutivo. Por quê? Falou hoje aqui, 749 pessoas já mudaram para Foz para falar, pensando conscienciologia, estudando conscienciologia. Primeiro ponto, existe um impacto desse holopensene de pessoas refletindo sobre isso. Quanto mais nós aproximamos aqui da Cognópolis, estamos falando de um grupo mais alinhado dessas pessoas que fazem TENEPS, que estão se predispondo diariamente para uma doação energética, que se preza para que as pessoas tenham um nível melhor de cosmoética, uma série de questões assistenciais melhores, e por si só, ele é um efeito potencializador, ele é catalisador. Estar aqui nesse fulcro energético, nesta região aqui, você catalisa uma série de questões. Não quer dizer que, então, quem está fora não tem catalisadores evolutivos, não estou falando isso, mas viver em uma Cognópolis, viver em um local onde tem um nível de assistência maior, gera impacto, sim. Potencializa. Eu vejo, teve uma época que nós moramos lá no Espírito Santo, por conta da Aracê, em um condomínio onde estávamos lá, chegou um momento que acho que estávamos em 8 duplas ou casais, lá no campus mesmo? Nem no campus, Não. ainda em uma cidade próxima lá, que é Cachoeiro de Itapemirim, em um mesmo prédio. E a gente percebia energeticamente a mudança de um prédio para o outro, onde tinham 8 pessoas que faziam TENEPS, você potencializa. E quando você começa a conversar com outras pessoas, não é pouco frequente a ocorrência de, em ambientes onde tem um grupo muito grande fazendo TENEPS, que o ambiente no entorno melhore. Por si só, intrafisicamente, a estrutura física do ambiente, do entorno, ela começa a melhorar. Então, é um fato. Limpeza, pintura, você começa a perceber algumas modificações que é efeito não consciente, mas é um efeito desse trabalho assistencial. Então, de fato, catalisa estar dentro de uma Cognópolis. Agora, na página 14, seção gatilho. Gatilho, ok. Ela pergunta qual dica o verbetógrafo dá para nos predispormos a cada um dos 3 gatilhos listados: amparador, para procedência e retrocognição. Primeiro item é dar mais valor para a projeção consciente. Nós pouco valorizamos, estou falando como um todo, mas a média pouco valoriza a projetabilidade lúcida, a vivência extrafísica que nós podemos ter dioturnamente. A Cristina, minha parceira, ela fala muitas vezes, logo que a gente acorda, ela fala: e aí, alguma rememoração? Isso já me traz um impacto diferente do que o bom dia, simplesmente. Fala, bom dia. Ela não é mal educada, ela fala bom dia também, mas o falar e alguma rememoração, ela predispõe que naquele momento a gente, peraí, será que tem alguma lembrança a ser resgatada? Então, o primeiro ponto, como ela disse ali, uma dica, é você não ir dormir simplesmente. Ao invés de simplesmente desejar boa noite para a pessoa, boas projeções. Porque se todos nós saímos do corpo, invariavelmente, que tal sair de maneira lúcida? Então, o primeiro ponto para mim, para qualquer um desses itens aqui, seria o investimento maior na projetabilidade lúcida. E nesse momento que você valoriza a projeção consciente, desenvolve, existem inúmeras técnicas para o desenvolvimento da projeção consciente, você fica mais predisposto a ter uma entrevista extrafísica com um amparador ou com um evoluciólogo, fazendo ainda uma expansão nisso. Muitas vezes existem cursos com um ambiente, com campo extrafísico, que possibilitam esse tipo de entrevistas, facilitam, predispõem mais a consciência a isso, mas vamos pensar no nosso dia a dia em uma projeção, em uma TENEPS também é possível você ter um contato mais próximo com o seu amparador. Pensar na paraprocedência, que é o segundo item, a rememoração das paravisitas didáticas. Uma vez eu escutei o professor Valdo falar algo que me chamou a atenção e eu achei bem pertinente, para fazer uma análise no nosso contexto de TENEPS.
Porque o público-alvo que frequenta a nossa TENEPS tem uma ligação direta com a nossa paraprocedência. Então, resgatar, relembrar quem são essas consciências, nos dão uma informação mais objetiva, mais direcionada sobre o nosso contexto de paraprocedência. E a questão da retrocognição, nós temos laboratórios de retrocognição, nós temos a projeção noturna que nós podemos fazer para ter uma rememoração, uma retrocognição. Então, são alguns itens aí que nós podemos utilizar. Sim. Agora, professor Caio, tem algumas colocações aqui, muitas perguntas. Vamos tentar dar uma acelerada aqui para tentar responder todas. Caio. Em primeiro lugar, só um minutinho. Em primeiro lugar, envio meus agradecimentos ao professor Caio. Ele foi direto ao ponto quando respondeu minha pergunta sobre hipomnésia, aquela moça da Polônia. Ok. Eu já vim imaginando que poderia ser assédio por alguns fatores que reincidem quanto ao estudo. Muito obrigado, vou seguir sua orientação. Obrigado. Aí tem uma outra aqui colocando também. Gostei muito da tertúlia, enquanto ouvia a palestra, consegui sentir muita energia vindo diretamente do Caio. Isso tem fundamento? Claro. Os PCNs existem, com certeza. Então vamos em frente. Você quer perguntar? Sim. Caio, primeiro parabéns aí por mais um verbete. Obrigado. Não, é o primeiro esse. Por mais um. É? Tem mais alguns, né? Uhum. Tá bom. Na sindromologia, a síndrome da hipomnésia. A minha dúvida ali, quando você fala a síndrome das falsas retromemórias, pode falar um pouco mais desse item? Uhum. Muitas vezes, você está falando só da segunda, né? A síndrome das falsas retromemórias. É isso ou das dois itens junto? Sim, do segundo. Tá. Muitas vezes nós achamos, e é por isso que você tem que investir muito na autopesquisa, na sequência. Você estava lá no balanço quando o Pedro foi falando, e até no balanço anterior, no último balanço, o Pedro também falou um pouco. Foi no balanço anterior? O Pedro também falou, né? Sim, falou de todo o procedimento que ele tem feito para estudar a personalidade consecutiva dele, toda a técnica que ele desenvolve. Por quê? Porque para que sejamos pegos de calça curta e que tem uma incorrência em falsa memória é muito grande. Porque, num primeiro momento, aquilo lá começa a fazer uma lógica rápida e aí eu já, sim, é isso. Ok, é como se eu tivesse relembrado algo que, no fundo, quando você começa a ter um nível maior de profundidade do seu estudo, você começa a perceber que não era real aquilo, era uma falsa memória. Aquilo lá te prega uma peça, você achando que é por um lado, e quando você aprofunda, você percebe que não é bem aquilo. Entendi. Então, é um desafio isso, porque quando com nossa limitação energética, parapsíquica, para que sejamos pegos de calça curta nessa questão de, olha, entendi, tá claro, é isso, rememorei, mas é uma falsa memória, é muito... Agora, nessa linha, tem uma pergunta aqui, Caio. Ele pergunta, por onde você poderia iniciar um estudo mais minucioso de uma determinada personalidade do passado, caso você tenha alguma informação de que possa ter sido essa consciência? Eu não sou especialista nessa área. Era bom falar do evento, mas eu vou falar que novamente. Vai ter ainda esse ano. Está sendo criada a proposta de criação de uma instituição chamada Consecutivos, que é uma instituição sem fins lucrativos, que é especializada em pesquisas seriexiológicas, holobiográficas e paragenéticas, que tem a ver com a especialidade da retrocogniciologia, da retrocognição. Então, essa IC ela vai se aprofundar cada vez mais neste tema. De qualquer maneira, nós vamos, ao longo desse evento que nós teremos, que eu já disse que será de 19 a 28 de setembro deste ano aqui, as vagas já estão abertas, basta acessar o CAEC para pegar mais informações. Eu não sei se tem algum site específico aqui. Não, acho que é... A Apex própria também tem, né? Tem no site da Apex, tem o conteúdo, exatamente. Com base, né, em um evento, um aprofundamento na questão seriexológica, nos estudos de caso, e aí tem algo que inclusive eu vou desenvolver dentro desse evento, que é a proexometria.
é fazer uma métrica dessa programação existencial, pode lhe fornecer mais dados desse seu contexto seriexológico. O que se indica, com um pouco de informação que eu tenho deste contexto, mas definiu, acha que faz sentido aquela consciência, aprofunde, veja se aquilo já apareceu dentro de dinâmicas, se aquele contexto histórico faz sentido com a cronologia. Comece a um nível de aprofundamento maior e aí lhe convido para participar dessa segunda semana. Porque você faz uma análise, aproveita, vai fundo, seja crítico com tudo por conta das falsas memórias que podem ocorrer e traga o seu laboratório para ser discutido dentro de um evento que vai aprofundar sobre isso. Agora, só lembrando ao teletertuliano que o professor Valdo indica uma técnica que é você listar pelo menos 100 itens de coincidência. Então, você, por exemplo, dependendo da pessoa que você desconfia, que você está pesquisando, você pode ter acesso, pode ter alguma biografia sobre essa personalidade, né? Então, você tem que buscar pensar categorias, assuntos relacionados a hábitos, às rotinas, as predileções da pessoa, né? A própria questão do estudo, traços de temperamento. Vai listando isso e busca descobrir nessa no caso, personalidade consecutiva que você seria, enfim. E vai fazendo esse cotejo, com certeza isso vai ajudar você no mapeamento e até chegar num veredito, vamos dizer assim, final, né? O próprio professor Pedro, nesse evento, nesse segundo fórum de seriexologia, ele vai trazer a questão da autoconscientização seriexológica. A própria Juliana vai falar sobre a biografia de Emily Hobhouse, que então, serão apresentados vários temas como esse, várias técnicas que estão sendo utilizadas para fazer esse cotejo entre uma consciência e a própria pessoa. Agora, professor Caio, na Fatologia, página 11, quarta linha, peço desenvolver o item As Primeiras Evidências da Identidade Interassistencial. Mas ela pergunta, quais foram, na sua vivência, suas primeiras evidências? Ok. As primeiras evidências, como eu disse, foram após o desenvolvimento de um laboratório serenário, o Laboratório Radical de Heurística, onde eu tive algumas informações sobre o contexto do planejamento de vida, de projeto de vida, de programação existencial. Isso começou a suscitar algumas reflexões e começou ali as primeiras evidências de que a minha identidade caminhava por essa área e que depois foram sendo confirmadas ao longo do tempo. Então, agora ela pergunta também, nessa linha dos talentos pessoais, né, você coloca os talentos pessoais ensejados em vidas anteriores. Ela pergunta se você teria identificado, dentre esses talentos, algum que tenha se tornado um mega trafor seu nessa vida. Eu ainda não tenho esse mapeamento que eu possa falar, olha, está 100% aqui entendido. Uma ferramenta que eu utilizei lá atrás, já faz um tempo, e eu preciso até refazê-la, é o conscienciograma. O conscienciograma, à medida que você vai respondendo o conscienciograma, vai lhe fornecendo algumas informações que tem a ver com a sua intraconsciencialidade, vai lhe dando informações do seu mega trafor, do seu mega trafar. Então você faz um mapeamento neste momento da sua vida atual. E conforme eu fui identificando, alguns traços que ficaram ali como os traços positivos têm muita relação com estas áreas com as quais eu tenho me desenvolvido, que é a autogestão, que é a questão de liderança, que é a questão das finanças. Então, foi ficando claro que é algo que eu tenho aqui, e provavelmente ele já é um traço que vem desenvolvido de outros contextos, é uma habilidade que eu já trago comigo. Então, essas evidências, esses traços, eles vão começando a fazer uma conexão entre uma convergência. Convergência, exatamente. Agora ela pergunta sobre o polinômio, se você poderia explicar, um polinômio desenvolver grande. O polinômio. Exatamente. Esse polinômio, ele praticamente envolve todos os 8 itens da caracteriologia.
Então é um polinômio de você mapear os seus talentos pessoais, entender os aportes recebidos, identificar o que você tem automotivação a desenvolver, investir na questão das retrolembranças, as ideias inatas sendo valorizadas, aquilo que você tem ao longo do tempo da sua existência, alguma ideia que veio de repente e que é inato, que você de repente já traz de outro contexto. Identificar, por mais que você tenha algo e seja motivado com aquilo, que você tenha talento, se ele está dentro de uma prioridade evolutiva, por isso que vem as prioridades evolutivas, e o quanto você tem retribuído daquilo tudo que você tem, que você recebeu ao longo da vida. Então, poxa, recebi uma série de aportes, vim dentro de uma família que teve todo um aporte por si só, com uma série de talentos, sou motivado com aquilo e estou retribuindo, estou devolvendo um pouco daquilo que foi investido na minha pessoa, muitas vezes por mérito de outras existências, ok, mas nesse momento devolvo aquilo que eu recebi. Então essa que é a ideia do polinômio. Agora, professor Caio, sendo uma consciência pré-intermissivista e ter sido mãe de 4 consciências nessa vida, eu teria cumprido uma das cláusulas pétreas da minha programação? Ultimamente fui mediadora de alguns casos que surgiram, já fui síndica e hoje mediando o inventário e sempre com a maior harmonia possível. Estes fatos seriam alguns aportes para eu pensar o que significa para mim, onde eu poderia assistir mais? Sim. Eu vou aprofundar aqui essa questão, inclusive com o verbete da cláusula pétrea. Foi lá. Dentro dos itens da cláusula pétrea da programação existencial, que tem tudo a ver com o seu completismo existencial, as cláusulas pétreas secundárias, elas perpassam por inúmeros temas. E uma das cláusulas secundárias, que fica dentro da grupo karmalidade, pode ser a maternidade ou a paternidade. Então, muitas vezes, esta atitude de provedora de filhos, você estava cumprindo uma das cláusulas secundárias da sua programação existencial. Então, faz parte da sua proexis este conteúdo. O que vem agora de desafio fiz esse conjunto, e aí eu indico para que todos façam a leitura desse verbete de cláusulas pétreas, ok, me desenvolvi, tenho um conjunto de filhos, coloquei nesse contexto existencial, aprendi uma série de questões, mas o que é meu papel específico? Porque essa é uma cláusula secundária da sua proexis. Porque cada um de nós tem algo a desenvolver. O que é o meu desempenho, além destes temas que nós já falamos, ok? É muito interessante, a cláusula é uma cláusula pétrea, embora secundária, mas é uma cláusula pétrea, mas nós temos algo além para ir, uma cláusula primária. O que é? É essa reflexão que a pessoa tem que ir fundo e pensar. Tem inclusive uma pergunta que vou pedindo para você aprofundar, então eu acho que é isso, a pessoa lê o verbete, né? Ele está perguntando sobre a diferença de cláusula pétrea principal e secundária, né? De como identificar bem nessa linha. Exatamente isso que eu falei. Quando nós falamos na cláusula secundária, existe todo um conteúdo que eu posso pensar na questão que eu preciso desenvolver ego no grupo onde eu estou inserido e policármica, secundário. Agora, qual é a sua obra-prima, qual é o mega projeto que você veio desenvolver no intrafísico? Que não adianta eu tentar delegar, que senão é intransferível. A cláusula pétrea como diria um ex-ministro, é imexível. Não tem como mexer nessa cláusula. Agora, Caio, só para clarear, para a gente deixar bem redondinho o conceito, né? Você que é especialista, no caso, essa teletertuliana, ela comentou que ela se considera uma pré-intermissivista. Então, só para a gente lembrar, né, que a proexis, essa com proexis técnica que a gente fala aqui, que é a especialidade da apexis e tudo, se refere àquela programação existencial feita pelos intermissivistas, quem fez o curso intermissivo. Mas, por extensão do sentido, por uma analogia, não é? Aí a pessoa pode considerar que qualquer pessoa, que mesmo não tendo tido
curso intermissivo, ela há de ter coisas mais importantes e menos importantes. Certamente. Às vezes a pessoa não fez o que eu acho difícil nesse contexto pelo contexto que eu... Como ela colocou o conceito, é bom a gente clarear, né? Não ser uma intermissivista. Tenho certeza que é uma intermissivista pelo contexto que está sendo dito. Mas tem pessoas, sim, que não fizeram um curso intermissivo e que nós chamamos de... Essa pessoa pode ter uma proto-proex, é um protótipo de programação existencial desenvolvido e que ela vem fazer... Tem todo um processo assistencial, sim, só que não foi tecnicamente como nós falamos com alguns temas que nós tratamos aqui dentro da PEX e da Conscienciologia como um todo. Certo. Agora também, professor Caio, tem uma pergunta... sobre a questão do curso intermissivo, né? Mas, enfim, ele pergunta sobre como ter certeza. Você já falou um pouco, né? Mas é bom reforçar isso. Como ter certeza de que a pessoa está fazendo o que foi programado. E quais as sinaléticas. E também ela pergunta se você pode esclarecer sobre o sinergismo arco-voltaico e rememoração serexológica. Certo. Vou então começar do fim para o começo. Arco voltaico é uma técnica que a pessoa que uma outra pessoa aplica na consciência e que ela trabalha com desbloqueios. E quando você está recebendo um arco voltaico, muitas vezes você pode ter um nível de desbloqueio profundo e que isso pode até gerar uma retrocognição daquela consciência. Então, depende muito do contexto, muitas vezes dentro de dinâmicas são aplicados, as pessoas vivenciam um arco voltaico, embora você possa desenvolver isso com pessoas que você tenha um nível de confiança, que conheçam a técnica, desenvolver o arco voltaico. É um desbloqueio que é positivo de qualquer maneira. Então, é uma forma de desbloqueia e de repente você tem facilidade para essa questão das retrocognições. Eu faço um convite para essa pessoa acessar o site da Tertúlia e fazer o teste do intermissivista, que aí ela vai começar a entender, aprofundar um pouco mais sobre se tem ou não proexis, se é ou não intermissivista, vai começar a aproximar o contexto dela. E o que eu acho importante é que ela faça sempre essa autorreflexão de bem-estar. Em todas as atividades que ela está desenvolvendo, qual é o grau de felicidade, de bem-estar que essa pessoa está sentindo? Ela é mais, ao longo do tempo, ele é mais um bem-estar, bem-estar mesmo, é positivo, ou ao longo do tempo a pessoa fica mais num padrão de tristeza, de descontentamento? Isso vai, com certeza, dar um mapeamento, uma informação para a pessoa se ela está mais acertando, mais tendo uma simetria daquilo que planejou, e desenvolvendo ou não no dia a dia. Aquilo, a Cristina está falando, aquilo que na linguagem comum a gente entende. O que você faz hoje brilha os olhos? Você faz aquilo com prazer, motivado? Porque se não faz, pare, repense, faça uma mudança. Porque ninguém veio aqui para sofrimento, né? Proexis é vivenciar, é desenvolver, é resgatar, é evoluir e não sofrimento. Você tem situações do dia a dia que você vai vivenciar e não são fáceis, ok, mas não precisa sofrer com isso. Vamos aprender com isso, com as oportunidades, né? Agora, tem uma pergunta aqui geral. Ainda não tenho a vida assentada, mas tenho interesse em aprender a TENEPS e arco voltaico. Baixei o manual da TENEPS, assisti aos 34 vídeos do curso avançado da TENEPS e os pré-requisitos pré-TENEPS. Sempre fui um bom autodidata. Qual o melhor caminho? Olha, primeira coisa, assim, não sei se você mora numa cidade que possa ter algum grupo de pesquisas. Se tiver, procure um GPC TENEPS. No meu caso particular, eu comecei a TENEPS há algum tempo, né? Em 2000. Na época era bem forte a questão do GPC TENEPS. E eu lembro que foi a equipe do GPC TENEPS que me incentivou e que me apoiou para começar. Agora, uma coisa que eu acho muito importante você também considerar, já que você é um pesquisador, né, assíduo aí, já viu todos os vídeos,
é a questão da sua vivência, por exemplo, com a questão do estado vibracional, como é que você se avalia em termos de assentamento na sua vida, né? Como é que está a sua vida, a sua residência? Fazer essas avaliações práticas do dia a dia e, fundamentalmente, a sua relação com a questão das energias, não é? De como você lida com isso, se você já tem um domínio razoável, que você se sinta à vontade, né? E eu não sei se alguém quiser complementar, Caio, tem aí os especialistas, a Pilar. Eu vejo que a TENEPS é uma escolha que tem que ser muito bem feita, porque ela é para o resto da vida da pessoa. É uma escolha de ampliar o seu nível assistencial, e você tem uma série de condições propícias que é interessante que você tenha, um mínimo assentamento, um mínimo de um ambiente propício para isso, um ambiente intrafísico mesmo, a sua residência que tenha um ambiente positivo para isso. No mais, se eu tenho lá 51% disso do que precisa, é um alto esforço, né? A pessoa realmente querer se dedicar, doar 50 minutos do seu dia para uma doação que muitas vezes você não sabe para onde que está indo, mas você tem uma equipe de amparadores ali e uma coisa que eu acho que pode ser bem prática para você, já que você já pesquisou tanto, não sei se você já fez isso, se não fez, faça. Uma listagem do que você considera que são as suas incompatibilidades com o que está sendo orientado de ser feito. E entra na linha aí de 51%. E tem o laboratório aqui da TENEPS sim, também, você vindo após aqui, tem o evento, tem o laboratório, tem inúmeras atividades. Né? Agora, professor Caio, a gente está com o tempo esgotado, mas praticamente respondemos aí, atendemos a todos os teletertulianos, tá certo? Ótimo. Então, nós queremos agradecer muito a sua participação de todos, as perguntas dos teletertulianos, os tertulianos aqui presentes, e nós aguardamos, então, os seus próximos verbetes, tá certo? Da sua duplista aí já está em andamento, não é isso? Então, vamos lá. E aqui, então, os nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 38 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. Keiko com o programa Verbetografia e João Luiz com ensino à distância do IPC. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida os tertulianos e teletertulianos interessados em participar da enciclopédia da Conscienciologia e queira, com isso, aumentar o seu grau de simetria proexológica, a se inscreverem no programa Verbetografia. O curso oferece aulas gravadas e aulas semanais para fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica sessão a sessão. Estamos com uma turma, inscrições abertas para a turma de semipresencial. As aulas acontecem às quartas-feiras, na sala é aula presencial. Então, o curso oferece aulas gravadas e também aulas presenciais que acontecem às quartas-feiras à noite na sala da Enciclo Sapiens. A inscrição é feita na recepção do CAEC ou por telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Lembrando que alunos acima de 60 anos têm desconto de 50% e aluno que já fizeram, que queiram reciclar o curso, tem desconto de 25%. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde. O Instituto começa as suas atividades de ensino à distância. Convida a todos a realizar o curso de Projeciologia à distância. Esse curso foi baseado no Tratado Projeciologia, com um conteúdo de 10 aulas. Essas aulas estão em plataforma de ensino à distância, onde do outro lado, o aluno imprimindo esse material vai ter um conteúdo de 500 páginas para o seu estudo. Além disso, a cada 2 aulas, temos um encontro síncrone via computador,
podendo ser acessado de todas as partes do mundo, onde durante 3 horas, 2 professores especializados tiram dúvidas, questões dos alunos. Este curso também, a partir da 5ª aula, conta com o projeto Fly-in, ou seja, o Instituto vai ter num lugar neutro, onde ninguém vai ficar sabendo o que vai estar sendo colocado lá, ou uma imagem, ou um objeto, ou estaremos lançando via computador um número randômico. E os alunos vão estar aplicando técnicas projetivas para verificar o seu grau de projetabilidade, verificando o objeto ou o número randômico que estaremos lançando nessa sala. Feito o experimento, que vai ser todo dia, serão enviadas planilhas para preenchimento do que você conseguiu obter durante o experimento, e os professores vão tentar qualificar ou quantificar o seu nível de lucidez da projetabilidade lúcida. Convidamos a todos, o curso tem início dia 24 de março e término dia 25 de abril. Para maiores informações, favor acessar o site do Instituto, que é iipc.org. As inscrições também podem ser feitas pelo site. Obrigado. E a tertúlia de amanhã é Despertamento Consciencial, da especialidade Autolucidologia, da verbetógrafa Fernanda Schroeder. Obrigada.